Você já percebeu que a ideia de ficar rico funciona quase exatamente como uma religião? Todos os dias milhões de pessoas repetem o mesmo comportamento sem perceber que estão participando de um grande sistema de crença coletivo. Elas acordam, abrem o celular e consomem histórias de sucesso financeiro como se fossem testemunhos sagrados. Alguém diz que ficou milionário aos 25 anos. Outro afirma que liberdade verdadeira começa quando o dinheiro deixa de ser um problema. Outro promete um método, uma estratégia, uma mentalidade secreta. E curiosamente ninguém trata isso como fé. Chamam de educação financeira, chamam de visão de futuro, chamam de mentalidade vencedora. Mas observe o funcionamento psicológico por trás disso. Existe uma promessa invisível. Se você fizer as escolhas certas, acreditar nas ideias certas e seguir os rituais corretos, investir, empreender, otimizar, crescer, um dia você será recompensado. Não apenas com dinheiro, mas com algo muito mais simbólico. Respeito, validação, status, reconhecimento social. E é aí que algo curioso acontece dentro da mente humana. O dinheiro deixa de ser apenas um recurso prático e passa a ser um símbolo moral. Quem tem muito dinheiro parece ter feito algo certo com a própria vida. Quem não tem parece ter falhado em algum nível invisível. É uma lógica silenciosa, raramente dita em voz alta, mas profundamente presente nas comparações sociais. Não é sobre notas ou números na conta, é sobre pertencimento, sobre identidade, sobre a sensação de estar no caminho certo. E talvez você nunca tenha percebido isso, mas grande parte da obsessão moderna por riqueza não nasce da necessidade material. Ela nasce da necessidade psicológica de provar algo. Agora, observe um comportamento cotidiano extremamente comum. Quando alguém diz que quer ficar rico, quase sempre justifica isso com uma palavra muito específica: liberdade. Quero liberdade financeira. Quero liberdade de tempo. Quero liberdade para fazer o que quiser. Parece lógico, parece racional, parece até nobre. Mas aqui aparece um detalhe curioso da psicologia humana. Se você observar com atenção, grande parte das pessoas que dizem buscar liberdade financeira passam boa parte do tempo comparando a própria vida com a dos outros. Observam quem comprou um carro novo, quem viajou para tal lugar, quem mora em determinado bairro, quem conseguiu determinado padrão de vida. E então tomam decisões baseadas nessas referências. Trabalham mais para alcançar certos símbolos. Compram certas coisas para se posicionar socialmente. Mudam de carreira para entrar em ambientes mais valorizados. Ou seja, a liberdade que dizem buscar frequentemente nasce de um padrão externo de comparação. E aqui surge uma das ironias mais fascinantes da mente humana. Queremos liberdade, mas usamos a aprovação social como bússola para decidir o que significa ser livre. Pense nisso por um instante. Se liberdade fosse realmente autonomia absoluta, por que tantas pessoas querem exatamente os mesmos sinais de sucesso? O mesmo tipo de casa, o mesmo tipo de viagem, o mesmo estilo de vida exibido nas redes sociais, o mesmo roteiro de vida considerado admirável. Algo curioso acontece aqui. O desejo parece individual, mas o molde do desejo é coletivo. A mente humana aprende o que desejar observando o desejo dos outros. E esse é o paradoxo central da obsessão moderna pelo sucesso financeiro. Dizemos que queremos independência, mas seguimos mapas invisíveis criados por outras pessoas. Dizemos que queremos autonomia, mas avaliamos nossas escolhas usando métricas sociais. Dizemos que queremos viver do nosso jeito, mas o nosso jeito geralmente se parece muito com o jeito dominante da época. Isso acontece porque a mente humana possui um mecanismo silencioso chamado validação social. Desde muito cedo aprendemos a observar o ambiente para descobrir quais comportamentos são valorizados, quem recebe atenção, quem recebe admiração, quem recebe respeito. Esse processo é quase automático. Ele molda preferências, ambições e até a forma como definimos sucesso. Em outras palavras, grande parte das nossas metas pessoais são socialmente ensinadas, e o dinheiro no mundo moderno virou o marcador mais simples e visível de sucesso. Ele é fácil de medir, fácil de comparar, fácil de exibir, e por isso se tornou o símbolo perfeito para representar vitória social. Não significa que dinheiro não seja útil, ele é extremamente útil, resolve problemas reais. O ponto curioso é outro. A mente humana transformou o dinheiro em algo muito maior do que ele realmente é. Transformou em sinal de valor pessoal. Agora entra a parte mais interessante dessa história. Nenhuma religião funciona apenas com crença. Toda religião precisa de rituais. E quando você observa a cultura moderna do sucesso financeiro, os rituais estão por toda parte. Acordar às 5 da manhã, ler certos livros, consumir certos conteúdos, repetir certos mantras sobre mentalidade, falar sobre disciplina, foco, visão de longo prazo, criar metas, criar sistemas,
Criar planos. Nada disso é necessariamente ruim. Muitos desses hábitos são úteis e podem melhorar a vida de alguém. O ponto curioso é perceber como esses comportamentos se organizam psicologicamente. Eles criam a sensação de que você está participando de um caminho estruturado rumo a uma promessa futura, exatamente como em sistemas de crença tradicionais. Existe um conjunto de práticas que demonstram comprometimento. Existe um grupo de pessoas que compartilha da mesma visão. Existe uma narrativa de transformação pessoal. E existe principalmente uma recompensa prometida no futuro. Um dia você chegará lá. Um dia você terá alcançado. Um dia você será livre. Esse um dia é uma força psicológica poderosa. Ele mantém as pessoas em movimento, mantém esperança ativa, mantém esforço constante. Mas também cria uma dinâmica curiosa. Muitas vezes a vida presente vira apenas uma fase de preparação para uma vida futura idealizada. O presente vira meio, o futuro vira destino. E a pergunta raramente feita é simples: e se esse destino for apenas outra versão do mesmo jogo? A sociedade moderna amplifica tudo isso de forma impressionante. Redes sociais exibem estilos de vida específicos como se fossem o ápice da realização humana. Vídeos curtos resumem trajetórias complexas em narrativas simples de esforço e recompensa. Histórias de sucesso se espalham rapidamente porque ativam algo profundo no cérebro humano, a ideia de possibilidade. Se alguém conseguiu, talvez eu também consiga. Isso cria um ambiente cultural onde riqueza não é apenas uma condição econômica, ela vira uma identidade aspiracional, um arquétipo, o vencedor, o empreendedor, o investidor inteligente, o autodidata que venceu sozinho, são personagens modernos. E como todo arquétipo poderoso, eles influenciam o comportamento coletivo. Pessoas começam a reorganizar suas vidas em torno dessas narrativas, mudam rotinas, mudam prioridades, mudam até a forma como definem quem são. E novamente, nada disso precisa ser visto como algo negativo. Ambição é uma força criativa. Desejo de crescimento move inovação, projetos e progresso. O ponto curioso não é criticar o desejo por riqueza, é perceber algo mais profundo. Talvez o dinheiro seja apenas o símbolo visível de algo muito mais invisível, a busca humana por significado social, por pertencimento, por reconhecimento, por uma história que diga minha vida fez sentido. E quando um símbolo consegue representar tudo isso ao mesmo tempo, ele ganha um poder quase religioso. Então aqui surge uma pergunta desconfortavelmente interessante. Se amanhã, por algum motivo, dinheiro deixasse de ser o principal símbolo de valor social, quantas das suas metas continuariam exatamente as mesmas? Porque talvez a questão mais intrigante não seja por que queremos ficar ricos, mas sim, quem ensinou nossa mente que isso significa ter uma vida bem-sucedida?